Social para a igreja. E o título desta mensagem é As 10 Virgens, os que serão levados e os que serão deixados no arrebatamento da igreja. As 10 virgens, os que serão levados e os que serão deixados para trás no arrebatamento da igreja. Gostaria que você abrisse sua Bíblia nesse texto que Jesus fala deste assunto, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, os 13 primeiros versículos, Jesus fala desta parábola. E a palavra de Deus diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Que Deus abençoe esse texto no teu espírito e que fale contigo nesta manhã. Você perdeu uma oportunidade muito boa de dizer amém. Que assim seja, Senhor. Fale comigo nesta manhã. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos. Ajuda-nos a entender os propósitos mais elevados do Senhor. Tua palavra diz, pela boca de Isaías, que os teus caminhos não são os nossos caminhos. Nem os teus pensamentos são os nossos, são como os nossos pensamentos. Porque assim como a terra é mais elevada, o céu é mais elevado do que a terra, assim são os teus pensamentos e os teus caminhos mais elevados, mais sublimes do que os nossos caminhos. Por isso, abre-nos o entendimento e que o temor do Senhor, que é o princípio de tudo na nossa vida, e que tem que nortear a nossa vida cristã, a nossa carreira, venha sobre estes que ouvirem esta mensagem. É a minha súplica e a minha oração neste dia e nesta hora, em nome de Jesus, meu Senhor. Amém. Amém. Você já me ouviu falar muitas vezes desse texto. Já ministrei N vezes e de muitos aspectos. Hoje quero fazer algo diferente que está ardendo no meu coração já há algum tempo. E eu gostaria muito que você abrisse os seus ouvidos e que você considerasse essa palavra. Irmãos, Deus tem dado deste púlpito palavras de vida, mas que vão servir também como palavras de morte.
A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, para aqueles que se salvam e para aqueles que perecem. Eu creio que você já leu isso em 1 Coríntios. Então, a palavra que nós pregamos, a palavra que a igreja prega, eu disse, nós aqui, a igreja do Senhor prega, ela serve para a vida, mas serve também para a morte, porque ela vai julgar quem rejeitar a palavra. Por isso é que Jesus disse, a palavra que vos tenho pregado, esta vos julgará no último dia. E nós pregamos a palavra que Jesus pregou. Nós divulgamos a palavra que Jesus divulgou. E ele divulgou exatamente aquilo que o Pai falou com ele. No final do capítulo 12 de João, Jesus fala isso. Ele disse, eu falo exatamente como eu ouvi do meu Pai. E é esta palavra que vos julgará no último dia. Ela não é minha, é do Pai. E é ela que vai julgar. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que Jesus fala. Jesus conta aqui uma parábola, aliás, são 3 parábolas, para encerrar o sermão profético. O sermão profético começa no capítulo 24 e vai também pelo capítulo 25, são 2 capítulos. No 24 ele descreve os acontecimentos e encerrando o 24, ele conta uma parábola, que é a dos 2 servos, os 2 tipos de líderes, que o Senhor coloca para alimentar o seu povo. Um tipo de líder é relaxado, é desqualificado, não leva a sério a palavra de Deus, começa a usufruir das ovelhas do Senhor, fazê-las negócio, comer, beber, se regalar. E um outro tipo é um tipo diligente. E o Senhor fala, bem no final do 24, ele conta essa parábola desses 2 tipos de líderes, 2 tipos de pastores, 2 tipos de servos, que ele colocou sobre o seu rebanho. Em seguida, ele conta a parábola das virgens, que é o início do 25. E aqui, então, Jesus está falando de 2 igrejas. A igreja que vai subir no arrebatamento e a igreja que vai ficar no arrebatamento. Por isso eu queria, dando essa pequena introdução, eu vou ler uma mensagem. Essa mensagem foi dada pelo profeta, o médico, o Dr. David Edward Orr. Eu não sei pronunciar bem isso aí, não sei. Na minha maneira de ler é Orr. Orr. Mas tem lá uma pronúncia. Eu nunca vi ele falar o nome dele, então eu nunca ouvi ele pronunciar o nome dele para ele dizer, é assim que pronuncia. Mas é Orr. Esse médico, Deus o chamou, o Pai o chamou, o próprio Pai, Deus o Pai o chamou quando ele terminava o seu curso, sua pós-graduação ele fez em Israel, lá ele estudou 7 anos, fez mestrado e doutorado em genética humana. Ele é médico formado no Quênia. E aí, quando ele estava terminando o doutorado, o pai falou com ele, o chamou, ele não quis, terminou, foi para os Estados Unidos, começou a lecionar e a trabalhar como médico e cientista, e o Senhor insistindo com ele, e ele deixou tudo, porque o Senhor tinha estabelecido condições, que ele não ia poder exercer a profissão dele, e ele seria um profeta do Deus Altíssimo. E esse homem, irmãos, é um homem que foi levantado por Deus. Tem mais de 50 profecias dele, todas elas já cumpridas. Por isso, nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando através desse homem. E ele, eu falei de uma bem recente aqui,
em que o Senhor mostrou para ele um grande e terrível terremoto que atingirá a América do Sul, mostrando inclusive o Brasil como uma das principais bandeiras. E a Colômbia é outro país que ele cita neste terrível terremoto que virá para a América do Sul. Quando ele esteve a primeira vez no Brasil, eu não sabia, só soube depois que ele foi embora, mas na segunda nós tivemos o privilégio de ir até Campo Grande, pastores foram conosco, e ali nós vimos Deus operar coisas através da vida deste homem. 3 horas e meia de milagres. Ele fez uma oração e os milagres começaram a pipocar ao longo desse tempo. Paralítico andando, cego vendo, e coisas extraordinárias nós vimos ali. Eu vi com estes olhos, meus irmãos que estavam lá, muitos daqui, nós fizemos uma caravana de ônibus, muitos queriam ir, e foram e viram Deus agir através da vida deste homem. Mas a primeira vez que ele veio ao Brasil, em março de 2014, como eu disse, eu não sabia, só tomei conhecimento disso em maio de 2014, através de vídeos. Mas naquela ocasião, o Senhor mostrou para ele o Brasil. Mostrou a igreja do Brasil. E ele ministrou a primeira ministração que ele fez em São Paulo. É o texto desse que eu vou ler, e com pequenos intervalos aqui, depois vou ministrar o que tenho no meu coração. O texto, o que o Senhor mostrou, ele chamou de manchas nas vestes da igreja brasileira. A partir de agora, meu irmão, não deixe nada te distrair. Eu queria que você, na medida em que ele vai falar, você se colocasse diante do Senhor agora e começasse a examinar a tua vida. Muitas coisas que ele diz aqui não têm aplicação, pelo menos não vejo aplicação nesta assembleia, neste grupo. Mas outras coisas têm. É Deus falando. Não é nem Jesus falando com ele, é Deus que mostrou isso para ele, é o Pai. Ele é um profeta do Deus Altíssimo. Quem fala com ele, via de regra, é o Pai. Às vezes Jesus fala também, mas ele raramente. Tudo ele canaliza para Jesus. Tudo é canalizado para Jesus. Jesus é o Messias. Ele anuncia o tempo todo a volta de Jesus, a volta do Messias. Manchas nas vestes da igreja brasileira. Trecho da ministração da reunião do dia 23 de março de 2014 em São Paulo, pelo profeta Dr. David Edward Orr. Ele começa dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um texto da palavra de Deus em Hebreus. Abre aspas. Há uma coisa que falta à igreja, é a justiça de Deus. A igreja está sofrendo, bem agora, porque lhe falta santidade, santificação. É por isso que o padrão que o Senhor está estabelecendo hoje nos seus ministérios, ele está falando para pessoas e muitos pastores, nos seus ministérios, nas suas vidas, é para a eternidade. Quando eu vim ao Brasil, o Senhor me mostrou a responsabilidade da igreja, as vestes da igreja. Em Isaías você vê o preço que Jesus pagou para comprar as vestes santas e te dar grátis. É só você ler a profecia do Messias sofredor, de Isaías 56, o preço que Jesus pagou. Quando você recebeu o Senhor, Ele te deu vestes santas grátis. Mas a questão é esta, São Paulo, Brasil,
desde que você recebeu as vestes, será que você manteve santas as suas vestes, de linho finíssimo, resplandecente e puro? Ele me mostrou as vestes, quando eu cheguei no Rio de Janeiro. A primeira noite o Senhor me mostrou as vestes da igreja, e eu vi grandes manchas, grandes manchas. Vi grandes manchas nas vestes da igreja do Brasil, e eu chorei. Então me perguntei, onde está o pastor do Brasil? A primeira grande mancha é chamada imoralidade sexual dentro da igreja. Imoralidade sexual no púlpito. Imoralidade sexual no púlpito do Senhor Jeová no Brasil. E os pastores, as suas línguas são fracas. Eles não podem repreender o pecado sexual. Eles não conseguem. É por isso que há grandes escândalos, escândalos no púlpito. A igreja, que Jesus morreu por ela na cruz, agora se tornou como centro para o pecado sexual. A igreja no Brasil se tornou um lugar onde, se você quer uma boa menina, uma mulher, você vai à igreja. Como? Como é possível? A igreja deveria ser o líder para dar direção à nação. Mas como você pode guiar a nação? Como podem guiar o mundo quando vocês mesmos estão cegos? Como? Como você pode repreender o pecado sexual no mundo quando na igreja tem aborto? Ou abortos? Como? Como? Como você pode repreender o pecado sexual no mundo quando na igreja, na equipe de adoração, há gravidez que vieram da imoralidade? Como? Alguém me diga. Como você pode fazer isso? Como você pode guiar a nação como líder da moralidade, o líder da fidelidade, quando pastores largam as suas esposas e casam-se com uma mulher mais nova? Eu faço uma aspa aqui, um parênteses. Isso está acontecendo em profusão neste país. Líderes extremamente conhecidos como Jabes Alencar, largou a sua esposa, sem adultério dela, e casou-se com outra pastora, está lá no púlpito, e com ele dezenas, não digo centenas, mas dezenas, nomes muito conhecidos, e apoiados por outros muito conhecidos. A ponto de uma das denominações que era, num passado muito recente, das mais fechadas, como a Assembleia de Deus do Ministério Madureira, que excluía as pessoas, as mulheres, o caso de cabelo, o caso disso, raspar o pelo da perna e vai por aí afora. Hoje eu tenho a ata, está comigo, eu tenho a ata da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, daquele bispo, me falta o nome dele, que é deputado federal. Irmãos, ali foi votado recentemente que todos os membros daquela igreja e os líderes daquela igreja que quiserem podem se divorciar e casar novamente sem questionamentos. Isso está acontecendo com os líderes, e as ovelhas sempre seguem os exemplos dos seus pastores, ou pelo menos grande parte delas. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. E ele pergunta, como? Como vocês podem fazer isso? Escutem-me.
No Quênia, quando o Senhor me enviou para fazer um culto de cura ali, aqueles bispos, eles me pararam. E aí um aleijado andou, outro ali, uma criança aleijada. Olhos nasceram cegos, abriram-se olhos. Eles têm microfones e dizem: homem de Deus, você tem que parar, pois há muçulmanos aqui e hindus. E eles estão aqui desde a manhã assistindo e agora estão dizendo que não vão te permitir continuar. Você deve parar e guiá-los a Jesus, ao Jesus que você está pregando. Isto é quando eu entendo que o mundo está observando a igreja. O mundo está observando a igreja. Como a igreja pode guiar a nação do Brasil quando os filhos e filhas de pastores são os mais imorais na universidade? Número 1, os filhos e filhas, eles não têm a imagem de salvação. Vão para as discotecas, para as baladas, fazem tudo. Como? Como a igreja do Brasil pode guiar a nação quando na igreja os pastores, eles não podem repreender as mulheres com saias curtas? Como? Como eles podem fazer isso? Não é possível, porque o mundo é muito inteligente. Eles vão te dizer, abre aspas, primeiro você limpa seus atos. Primeiro tira a grande trave de madeira que está no seu olho, antes de você vir me dizer para tirar as coisas pequenas, fecha aspas. Não é possível. É por isso que o avivamento que o Senhor me enviou para trazer ao Brasil é um avivamento de santidade. Ele está dizendo como a igreja pode guiar a nação quando os pastores não conseguem repreender as mulheres que vêm com os seios abertos e calças apertadas para mostrar ao pastor a sua anatomia? Como? Elas vêm para mostrar à igreja a estrutura do corpo delas. Não é uma piada. O Senhor está dizendo, santidade é santidade. Você não pode misturar. Há homossexualidade na igreja. Você pode olhar para mim? Como pode a igreja liderar quando há homossexualidade dentro da igreja? Como? Você entende por que eu vim? Eu vim para a purificação, para que a igreja seja purificada. É por isso que eu disse, esta mensagem é tão poderosa. Vamos separá-la do amor ao dinheiro. Amor do dinheiro, fora. Esta mensagem deve estar sozinha. Alguém deve estar com Jesus. Não pode ser que toda vez que o Senhor levanta alguém, o diabo vem. O dinheiro entra. Mesmo se é uma mulher, um homem vem. Se é um homem, as mulheres estão ao redor. Não. Eu trago uma mensagem do avivamento do Espírito Santo. O Espírito Santo é santo. Você entende por que a nuvem veio? Irmãos, esse homem estava pregando e a mesma nuvem que desceu sobre o tabernáculo lá no passado desceu sobre o lugar onde ele estava. Tem esse vídeo lá no YouTube, você pode ver isso. A segunda mancha que o Senhor me mostrou nas vestes da igreja brasileira é chamada de o Evangelho da Prosperidade para a igreja do Brasil. O evangelho da prosperidade, o evangelho do dinheiro, o evangelho que está vendendo o sangue de Jesus, vender o sangue de Jesus pelo preço do mercado. Mesmo os muçulmanos e os hindus, eles assistem à televisão cristã e eles dizem, abre aspas, de todos os deuses, este daí chamado Jesus eu não quero. Esse é o Deus do dinheiro, é comercial, fecha aspas. O Brasil é o número 1 em vender o sangue de Jesus. Eles vendem pedaços de madeira e dizem, abre aspas, isto é parte da cruz, fecha aspas.
E as mulheres e os homens correm para comprar. Eles pegam água suja e colocam em frasquinhos e dizem: esta é do Rio Jordão. E eles vendem. Eles colocam óleo em frasquinhos e vendem. E dizem: se você quer uma unção como a minha, então vem e compra. Se quer dupla unção, então temos uma oferta especial. Você pode comprar 2. Eles compram roupas para a oração. A igreja no Brasil é a número 1 no mundo para o pecado sexual, número 1 no mundo para vender o sangue de Jesus. Dou uma parada aqui. Imagine o juízo, a ira de Deus contra o Brasil. Imagine os juízos que estão por aí. Isto é boca do Senhor, esse homem é boca de Deus. Preste bem atenção nessa mensagem. Há corrupção na igreja. A igreja com corrupção não pode entrar no reino de Deus. Por que vocês vendem? Então eles não têm poder. Agora vocês não podem repreender as mulheres, seus filhos, seja pecado sexual. Você não tem poder para repreender os seus filhos. Deixa eu te dizer, quando eu venho aqui e repreendo os filhos e filhas de Deus, eu lhes digo que saias curtas são pecado. E digo que assistir filme secular é pecado. E digo que beber álcool é pecado. Deixe-me dizer que pornografia é pecado. Então eu amo a igreja, estou amando a igreja. Se há um pastor que ama a igreja, então ele deve repreender a igreja. É por isso que eu lhes disse que sempre que o Senhor fala, você vai ouvi-lo repreendendo o pecado. Quer dizer que a estrada para o céu é esta aqui, e a igreja foi por outra. Então o Senhor deve te repreender para te trazer de volta para o caminho, para o céu. A estrada em que a igreja está a levará a outro destino. Porém, quando o Senhor te repreende, então você pode voltar ao primeiro destino, que é o céu. A igreja pertence ao reino de Deus. Outra mancha na igreja do Brasil é o modernismo e o pós-modernismo. Igrejas modernas, mas escutem-me, eu devo dizer isto. Estou dizendo que no céu não haverá cristãos modernos, mas haverá cristãos santos. Somente cristãos santos. Não haverá cristãos modernos. Escutem-me. O Senhor falou e está pedindo à igreja do Brasil para voltar ao arrependimento, somente ao arrependimento, ao evangelho original da cruz e do sangue. Isto é arrependimento. Eu amo a velha cruz, cruz velha, cruz suja de sangue. Eu a amo porque esta cruz tem poder. O Brasil moderno deve retornar à cruz antiga e original. Pastores, vocês devem mudar seus sermões e tirar o fermento, a corrupção, a contaminação. Removam do evangelho a modernidade. Vamos pregar o evangelho original. Lembrem da primeira igreja, onde Pedro era apóstolo. Paulo estava lá, João estava lá. Todo dia eles pregavam Cristo, Jesus, crucificado e ressurreto. Dormiam e sonhavam, e todo dia testificavam. E quando dormiam e sonhavam com Cristo crucificado e ressurreto, e quando morreram, morreram com Cristo crucificado e ressurreto. A igreja original. E o Senhor diz que esta igreja original, se você olhar para a sua unção e comparar com a igreja desta hora, a unção da igreja atual é nada. A unção da primeira igreja era muito forte.
Mas a Bíblia promete que a unção desta hora será mais poderosa do que aquela. Mas até agora, quando você olha para a igreja atual, você vê que a unção é baixa, muito baixa. Brasil, é tempo para nós mudarmos tudo, as vestes na casa do Senhor. Precisamos mudar as mensagens que vocês pregam. Devem pregar salvação, santidade, justiça. No Brasil eles pregam oferta. No Quênia foi a mesma coisa. Quando o Senhor me enviou ao Quênia, os bispos principais me encontraram e diziam para mim que eu deveria cortar um pouco a minha mensagem, porque eles precisavam de dinheiro para o ministério. E eu lhes disse que eles estavam errados. Você não precisa de dinheiro para fazer um ministério. Você não precisa de dinheiro para fazer o ministério do Senhor, mas se você estiver fazendo o seu próprio ministério, então você precisa de dinheiro. Mas se você está fazendo o ministério do Senhor, então tudo o que você precisa é somente a unção do Espírito Santo. Isto é o favor de Deus para a igreja. Não há desculpa para a corrupção. Corrupção na igreja. Ele está falando aqui principalmente do dinheiro. Campanha e mais campanha, e plante uma semente, receba a sua bênção, e vai para cá, e vende isso, e vende aquilo, e vai para lá, e vai para cá. Ele está falando disso. O Senhor está dizendo para os principais pastores do Brasil: vocês precisam conclamar um dia nacional de arrependimento. Tem que parar um pouquinho aqui. Irmãos, depois dessa mensagem tentaram fazer isso. Deu tanta desavença entre os principais da sinagoga, os principais líderes. Cada um queria fazer de um jeito, não como o profeta vai descrever agora. E houve muita dificuldade e não se realizou. E o que se realizou não surtiu efeito nenhum diante de Deus. Porque Deus usou a boca desse homem para dizer o que tinha que ser feito. E ele vai falar aqui agora. Vocês precisam conclamar um dia nacional de arrependimento, quando toda a igreja do Brasil irá se reunir e ir diante do Senhor e escutar isso. Então o primeiro pastor pega o microfone e fica diante da igreja e do Senhor e diz, abre aspas, Senhor, queremos nos arrepender. Porque mesmo nossas esposas, elas não se comportam como esposas cristãs. Elas estão vestindo calças da igreja. Ele está falando de calça comprida. Calças da igreja. Calças grudadas. Nossas esposas estão usando minissaias na igreja. Senhor, queremos nos arrepender, pois nossas esposas não são um bom exemplo para as moças da igreja. Fecha aspas. Ah, sim. Dia de arrependimento nacional. Pois eu vi nas casas dos brasileiros, eu vi um monte de insetos me mordendo. Eles estavam em colunas nas paredes, milhões, mordendo a mim em todo lugar. Lembrem-se, eu sou a mesma pessoa que passou por São Paulo e foi avisar o Haiti antes do terremoto. Eu sou a mesma pessoa. Eu fui avisá-los antes do terremoto que ocorreu em janeiro de 2010. Morreram lá 300 mil pessoas nesse terremoto. Sou a mesma pessoa que passou por aqui e fui para o Chile antes do terremoto de 8,8. Porque eu descobri que a homossexualidade dividiu a igreja no Chile. Dividiu. Se você diz, sim, eles te dão muito dinheiro, então você compra o templo, faz a obra de Deus. Igreja de Cristo, quem te enfeitiçou? Vocês trazem aqui falsos profetas. Uma das manchas que eu vi das vestes da igreja brasileira são os falsos apóstolos na igreja. Apóstolos do mundo,
apóstolo do dinheiro, apóstolo da carne, apóstolo do diabo dentro da igreja. Eles pregam dinheiro, só isso, só dinheiro, dinheiro. Eles não têm poder porque eles pregam o evangelho do estômago. Vocês trazem falsos profetas nesse país. Há muitos falsos profetas. Algumas vezes vocês os trazem dos Estados Unidos. Eu pergunto, quem vos enfeitiçou? Eles dizem que você tem que pagar em dinheiro. Pois, abre aspas, o Senhor falou comigo a teu respeito que você tem que dar em dinheiro. Fecha aspas. E você paga dinheiro. E eles pedem o hotel intercontinental. Pedem uma jacuzzi, é aquela jacuzzi, sauna, e querem uma garota para servi-los no quarto. Escutem, quando o Senhor enviou Jeremias para Israel, Jeremias pediu dinheiro. Será que Jeremias pediu dinheiro? Quando o Senhor enviou Isaías para Israel, ele pediu dinheiro, pronto, pagamento. Quem enfeitiçou a igreja com bruxaria e feitiçaria? Agora, o momento da verdade chegou para a igreja. E se vocês escutarem isso e vocês fazerem um dia de arrependimento nacional e se arrependerem do evangelho da prosperidade. Eu disse para esse bispo, e aí no vídeo ele aponta para um dos bispos que o acompanhava lá do Quênia, um bispo lá do Quênia que o acompanhava nessa ocasião. Eu disse para esse bispo, para repreender as ovelhas. Ele pensou que eu estava louco, pois ele só tinha 27 ovelhas. Estava tomando um pouco de leite, só um pouquinho. E ele comia deles, ou dessas ovelhas. A renda vinha deles. Ele usava a igreja na sua vida. E eu lhe dizia, e eu lhe estava dizendo para ir repreender as ovelhas. Ele pensou que eu estava doido. Ele disse que só tinha 27, pensou que se repreendesse elas, ele ficaria só com umas 3. Então não teria como viver. Ele disse que não estava pronto para pregar este evangelho. Eu disse que o Senhor me havia enviado e eu oraria por ele. Se você aceitar, eu vejo uma profecia que você está destruindo paredes. Quando ele aceitou e foi repreender as ovelhas, começaram a sair da igreja. Aleluia! Você tem que repreender as ovelhas. Se você quer saber se está pregando o evangelho verdadeiro, você deve repreendê-los e dizê-lo. Abre aspas. A igreja não é uma balada. Você não pode se vestir desse jeito. Fecha aspas. E eles começarão a sair. E quando eles começarem a sair, não mude o evangelho. Faça-o mais duro ainda. E então você saberá que está pregando o evangelho da cruz. Depois disso, esse bispo já destruiu a igreja várias vezes. E eu perguntei a ele, por que construir paredes? Construa tendas. Sempre há mais pessoas lá de fora do que de dentro. Hoje ele tem entre 10 e 12 mil pessoas na sua igreja. Pessoas que amam a Deus, amam a santidade e estão indo para o céu. É melhor ter 2 pessoas, 3 famílias, 4, indo para o céu do que 10 mil indo para o inferno. Ah, sim, é por isso que eu venho. Você deve repreender o vestido das mulheres. Você deve dizer, abre aspas, nessa igreja aqui você não pode entrar com calças, fecha aspas. Você não pode vir com calças apertadas e mostrar sua anatomia ou roupas curtas. Precisamos estabelecer o testemunho de Jesus na igreja. Então você ouviu a mensagem.
Eu vi o juízo de Deus vindo para o Brasil se vocês não se arrependerem. Eu sou a mesma pessoa que anunciou o derramamento de sangue no mundo árabe, na Síria, na Líbia. A mesma pessoa que profetizou a crise econômica global de 2008. Brasil, a igreja deve arrepender-se e sair da imoralidade, modernismo, pós-modernismo, sair fora do evangelho da prosperidade. Prepare-se, Jesus está voltando, o Messias está voltando. Esta é a mensagem do profeta para a igreja brasileira. Manchas nas vestes da igreja do Brasil. Aleluia. Irmãos, como eu disse, o que era para ser feito não foi feito. Os principais líderes desse país que estão na televisão, por aí, para lá e para cá, não aceitaram esta mensagem deste homem. E os juízos de Deus estão vindo. Não sei se você tem percebido as pestes. Antes era dengue, depois entrou um tal de chikungunya, e agora já tem um zika vírus. Tudo no mesmo bicho. Não estou dizendo que seja esse que ele viu, porque esse mordia eles. E esses outros picam e você nem fica sabendo que foi picado. Juízo virá. Quando o homem não se arrepende, Deus julga. Antes ele dá a oportunidade, principalmente para a igreja se arrepender. Nós cantamos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar. Mas quando você convoca uma vigília de oração, vem poucos. Irmãos, as vestes da igreja. Deus não se agrada, minha irmã, do jeito que você está vestindo. Deus não se agrada. E Ele tem falado isso com você. Agora é com você. Ou você muda, ou você fica para trás. A escolha é sua. Preste atenção, irmãos, juízos virão sobre a terra. Já estão vindo, cada vez aperta mais, cada dia coisas novas apertam mais. Deus, Ele exige santidade. Santidade, santificação, o que a palavra santo te diz. É separação, é outro padrão, não é o padrão da moda do mundo. Que tem prazer em mostrar os contornos do corpo da mulher. Irmãos, às vezes eu me constranjo, algumas pessoas, algumas mulheres vêm, pastor, posso falar com o senhor? Está tudo aberto. Eu tenho que olhar para o lado, dar o meu ouvido. E às vezes pular daqui de cima para ficar no mesmo nível. Eu estou falando isso porque essas coisas ocorrem dentro dessa igreja. Isso tem que mudar, minhas irmãs, meus irmãos. Não se vista segundo o padrão do mundo, você tem que se vestir segundo o padrão de Deus. Você tem que se comportar, falar, agir. Se você ama o Senhor, obedeça ao Senhor, não seja rebelde no seu coração. Porque senão o Senhor vai ter que te deixar para trás. Foram as pequenas coisas que me impediram de subir, diz aquela visão de Olavo Rhodes. Não deixe as pequenas coisas. Bebida, filmes, novelas, programas, tanta coisa ele menciona aqui, e tem mais. Principalmente na área sexual. Pecados.
Eu tenho sabido de coisas que às vezes me deixam muito triste. Eu quero dizer para você aquilo que a Bíblia te diz. Se você se arrepende e deixa, você encontra a misericórdia de Deus. Mas se você encobre as suas transgressões, a Bíblia diz que você nunca prosperará. Você vai ficar para trás. Irmãos, o arrebatamento está na iminência de acontecer. Eu não sei se é meses, questão de meses ou anos, mas está muito próximo. Haverá uma separação. E será muito triste para aqueles que ficarem. Se você percebeu aqui, nesta mensagem, nesse texto que Jesus fala, nós temos aqui alguns símbolos. Nós temos aqui o símbolo do noivo, que é o Senhor Jesus, que quando ele é colocado nesta parábola, nesse contexto, ele está voltando para levar a sua noiva. Como era o costume lá do casamento no Oriente, né? Ele ia, preparava o lugar, normalmente na casa do pai, deixava tudo pronto. Quando estava tudo pronto, e o noivo saía com seus amigos e vinha buscar a noiva. Essas 10 virgens estavam preparadas, mas ele atrasou. Mas ele veio. Quando ele veio, nós encontramos esse quadro. O noivo aqui é o Senhor Jesus. A noiva é a igreja prudente e preparada, né? E aqui também simboliza a igreja imprudente e nécia. Lâmpada é o símbolo da palavra de Deus. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada aqui, que todas elas tinham, é a palavra de Deus na vida de todas elas. Lâmpada também simboliza o nosso espírito renovado, nascido de novo. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 20, verso 27, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, a lâmpada significa o teu espírito nascido de novo. E ele foi nascido pela palavra, é a palavra de Deus. Jesus é o verbo, é a palavra. Está tudo interligado. Azeite é o símbolo do Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo nos é dado, irmãos. Todas as 10 tinham. Mas as prudentes procuraram manter as coisas, inclusive armazenar o azeite, porque o noivo poderia atrasar. Quando nós marcamos aqui reunião de oração para vir buscar uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, nós temos aí uma média de 50, de uma igreja de mais de 1000. Ô, pastor, mas é segunda noite. Tá bom, pode ser que você tenha lá uma razão, mas será que toda segunda, mesmo aquela dos feriados? Irmãos, não brinque com o Espírito Santo. Jesus, ele trata a pessoa do Espírito Santo com uma seriedade tremenda. O único pecado que não tem perdão é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Nem nessa vida, nem na posterior. Não há perdão. O Espírito Santo, irmãos, ele nos foi dado com a finalidade de nos mudar, nos moldar de dentro para fora, nos limpar de dentro para fora. Cortar, tirar tudo que desagrada a Deus, para que a gente seja frutífero, produzindo o fruto do Espírito. Os dons
é um acréscimo para fazer a obra, mas o fruto é o Espírito Santo te transformando de dentro para fora da imagem de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que resiste à limpeza do Espírito Santo está resistindo ao Espírito Santo, está se opondo a Ele, está se distanciando dele. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selado para o dia da redenção. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Desobedecendo Ele. Ele está falando para não usar esse tipo de roupa, para não usar esse tipo de palavra, para não fazer essa facatrua. Por que você teme e faz? Você está resistindo o Espírito Santo. Você está resistindo à ação do Espírito Santo em você. Você está entristecendo. E nesse entristecer, ele vai se afastando, vai se apagando. A ponto de o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, dizer: não extingais o Espírito. Cuidado. Ele se retira de você e você se perde eternamente. Ele tem que te levar e te apresentar ao noivo. A igreja que Jesus vai levar, irmão, é a igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem coisas semelhantes a isto, mas uma igreja santa e irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. Eu tenho que cuidar de mim, não posso responder por você, eu tenho que responder por mim. Você vai responder por você. Mas eu tenho que tocar a trombeta para você se dar por avisado. Eu não quero ser responsável pelo teu sangue. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Há muitos anos atrás, eu estava lendo o livro de Ezequiel. O Senhor disse: leia o capítulo 33. Eu estava lendo o capítulo 33, quando Deus coloca o profeta Ezequiel como um atalaia. E ele diz: olha, quando você, como atalaia, ver que vem o perigo, e você tocar a buzina, e aquela pessoa lá no arraial se der por avisado, ele vai salvar a vida dele. Mas se ele não se der por avisado, o problema não é seu. Mas se você deixar de tocar a trombeta, a buzina, e vier o mal, e ele for levado na sua iniquidade, o sangue dele eu requeiro da tua mão. Ah, meu irmão, você não queira ser atalaia. Por isso que eu lutei muito com o Senhor. Eu disse: Senhor, eu não quero ser atalaia, eu não quero ser pastor. Que eu vou ter um dobrado juízo. Poxa vida, eu estava muito bem na minha carreira, como ovelhinha ali. Mas Deus Deus faz como Ele quer. Para isso Ele é soberano. Então eu quero dizer para você, hoje eu estou tocando essa trombeta mais uma vez nesta igreja. Irmão, preste atenção. Irmã, olha aqui para mim, minha irmã. Olha, você que tem problemas nessa área, olha aqui para mim. Eu não tenho pessoalmente nenhum problema com roupas, porque eu, quando vejo uma coisa escandalosa, eu procuro tirar os meus olhos daquela pessoa. Eu abaixo a cabeça, eu olho, eu mudo. Porque a primeira olhada eu não posso evitar, mas a segunda, a terceira eu posso. Mas o Senhor Jeová tem. Você foi separado para ser igreja. As vestes que você vai vestir, se você chegar lá, são vestes resplandecentes, puras, de linho finíssimo, resplandecente, pura. Como é você em casa? Como você age em casa com as pessoas? Está trazendo tanta gente, e tanta gente que eu sei que vem todo estropiado. E eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim.
E da ovelhinha do Senhor também, claro. Que tenho que ministrar esse tipo de palavra. Não é fácil para mim, irmãos. Eu não durmo direito, eu não como direito. Eu fico preocupado com a igreja do Senhor. É como se eu tivesse que dar conta de vocês. Eu sei que não tenho, porque se eu fizer do jeito que o Senhor quer, a responsabilidade é sua. Por isso, por misericórdia, ofereça o seu corpo como um sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Não é emocional, é racional. Eu estou falando de Romanos, a palavra de Deus lá em Romanos. Senhor Deus, eu toquei a trombeta nesta manhã e pretendo fazê-la à noite também, Senhor. Sustenta-me com o Teu Espírito Santo. Dá-me, Senhor, a cada dia a ousadia do Teu Espírito, não só a mim, mas a todos os pastores e obreiras desta obra que apacentam as ovelhas do Senhor. Nós temos uma responsabilidade diante do Senhor de conduzir esse povo, Senhor, até o final, naquele dia do arrebatamento. O Senhor mostrou isso várias vezes em visões, e eu compartilhei em novembro essas visões com esta igreja. Meu Deus, tem misericórdia de nós, líderes, para que nós não venhamos a falhar com o Senhor. Cuida de nós também como ovelhas. Nós somos ovelhas do Senhor e necessitamos também de ser corrigidos pelo Senhor. E precisamos, Senhor, ser exemplo para os fiéis. Agora eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale com cada ovelha, cada pessoa que ouviu aqui, que vai ouvir também por essa gravação na internet, Senhor, e que é a ovelha do Senhor. Quebranta os corações, meu Deus. Muda, Senhor, a nossa sorte. Ainda há tempo de preparação, porque depois que a igreja for levada, as densas trevas vão tomar conta dessa terra que já está ruim. E nós não queremos ficar aqui, Senhor, para ser esmagados pelo anticristo.